Vamos então fechando os nossos olhos e agradecendo sempre a Jesus. Jesus. Seu Laércio, Priscila, novamente juntos. Isso é bom demais. Então, nós vamos continuar ainda no mesmo tema da semana passada. Nós ainda estamos no sexto mandamento, que é não matar, mas estamos começando a pensar algumas formas que, infelizmente, a humanidade acaba matando. Matando alguém ou se matando. Então nós começamos na semana passada falando sobre aborto. E chegamos a comentar aí uma série de coisas sobre aborto. E hoje vamos continuar falando. Nós vimos, só para recordar rapidamente a live da semana passada, quando nós falamos do não matar, nós na verdade precisamos entender antes por que viver. Porque o importante é viver, né? E a reencarnação é uma coisa fantástica, maravilhosa, que o Pai nos concede
e que é a maior prova do seu amor com relação a nós. Por quê? Porque nós erramos tanto ainda. E se continuamos errando, e se tivéssemos uma única vida, seríamos penalizados, condenados, levados ao inferno em razão de tantos equívocos que nós ainda cometemos. Mas começamos a entender agora a pluralidade de existências, ou seja, múltiplas existências, como aquele aluno que entra no primeiro aninho da escola, vai para o segundo, terceiro, assim somos nós, né? Nessas múltiplas existências. E como temos tantas e tantas encarnações, nós temos tantos e tantos coleguinhas de cada ano que vamos frequentando. Ou seja, essa convivência com as pessoas, que é tão importante e tão necessária, acaba também nos provocando confusões. Por quê? Porque erramos e o outro também erra. Então, era para termos tanta paz e, no fim, acabamos plantando também tantos tumultos. E quando nós cometemos equívocos, é necessário que façamos a reconciliação, a reaproximação. Falamos também, na semana passada, que normalmente essa sequência de existências fazemos em torno de grupos, que já conhecemos normalmente, não é regra. Mas estamos mais ou menos circulando com as pessoas, com os espíritos, com os quais convivemos há séculos, séculos e muitos séculos, né? Então, vamos lembrar que a expectativa do retorno à escola, né? Que aqui a Terra é a grande escola, o retorno do espírito para cá, para ocupar um corpo de carne, essa expectativa é muito grande, né? E é terrível a gente cortar essa expectativa de um espírito que vem, cortar através do aborto. Olha, se ele vem e nós estamos aqui, muitas vezes é o inimigo que está chegando para que possamos trabalhar nessa aproximação. Mas quando frustramos a vinda dele através de um aborto, aquele ânimo, aquela confusão, aquela coisa ruim que existe entre nós acaba sendo acirrada. Aumenta tumultos, cria-se uma obsessão terrível, e às vezes o nosso algoz do outro lado complica tanto porque nós não o vemos, né? A doutrina espírita nos mostra quanto isso é prejudicial para nós e para ele, que teve a vinda frustrada. Vamos inverter o papel. Estivesse ele aqui encarnado e nós do outro lado, precisando, necessitando vir à Terra para corrigir as falhas que cometemos, imagina se na hora decisiva que nós vamos começar de fato a encarnar ou reencarnar, alguém vem e frustra essa expectativa. Terrível, né? Muito complicado. Falamos também na semana passada, sobretudo, quanto às pessoas que vivem de uma forma desregrada. A complicação que seria um aborto. Aquelas pessoas, aqueles jovens que praticam sexo de qualquer jeito, leviano. Olha, se engravidar eu faço aborto mesmo. Até nós usamos essa expressão. Se engravidar, eu aborto. Não. Muda. Se engravidar, eu mato. Mato aquele ser que está vindo. Olha que terrível, né? E ele não tem nem como se defender. Então, havia, chegamos a comentar, dentro da doutrina, uma citação clara. Obviamente a doutrina não concorda com o aborto, né? Não incentiva o aborto, pelo contrário, a doutrina é contra o aborto. E ela, mais do que qualquer outra religião, nos esclarece então por que não deve cometer o aborto. Explicamos agora. Essas idas e vindas, necessidade de aproximação, portanto, abortar é cortar a oportunidade da reaproximação. E falamos na semana passada, uma situação específica, consta do Livro dos Espíritos, é quando
a mãe, a futura mãe, corre risco de morte. Aí a doutrina diz, olha, nesse caso é preferível que se mantenha aquela vida que já está aqui, a mãe, e que infelizmente aconteça o aborto daquele que estaria vindo. Até porque a mãe que não teve a oportunidade de ter aquele filho pode ter logo em seguida, né? E às vezes até aquele mesmo espírito retornando através da mesma mãe. Mas hoje nós vamos entrar num assunto um pouquinho complicado. Nós falamos na semana passada que o tema aborto é muito complicado. Para quem vai expor, né? Para quem vai colocar, e eu estou colocando o meu ponto de vista, tá? Que eu montei a partir do estudo que eu faço da doutrina espírita. Não é para seguir aquilo que eu falo. Eu peço para que estude, para que você construa em você a sua decisão, em tudo na vida. Não é só o aborto, não, mas em tudo. Se eu não tenho uma bagagem, um conhecimento, no tudo, no geral, até comentamos que Jesus é o nosso mestre em tudo, em todos os pontos, não só do ponto de vista religioso. Se eu não busco essa bagagem, estudar, conhecer, é como aquele engenheiro que vai construir uma ponte e não estudou nada. A ponte vai sair de qualquer jeito, se sair. Então, nós precisamos conhecer, estudar, para que as nossas decisões no decorrer da vida sejam sempre as melhores. Isso é fundamental. Mas hoje o tema ainda vai ser um pouquinho mais complicado, inclusive para a exposição, do que foi da semana passada. Semana passada falamos das pessoas que cometem, o aborto de uma forma indiscriminada porque têm uma vida desregrada. Hoje, vamos colocar um ponto de vista nosso, vamos colocar de outra pessoa também, é quando existe uma situação extremamente delicada. Extremamente delicada. A gravidez como resultado de um terrível crime. O estupro. Como é que fica? No estupro. É uma situação da qual os dois não tiveram vontade. Apenas um. E maltratou o outro lado, maltratou a mulher. Então se trata de um ato de extrema violência, terrível, uma tragédia realmente, né? E aí, o que fazer se resultou numa gravidez? Nós temos que ter bagagem para pensarmos nisso, porque senão a nossa decisão em cima de um caso desse pode ser atabalhoada porque o vizinho falou, porque eu vi num filme. Não, tem que ser o que está aqui dentro, tá? Bom, não podemos nos esquecer, então, que somos viajantes de longa data, em espírito. Incontáveis encarnações, transitamos pelas cavernas, a gente andou de tacape na mão, se defendendo de crocodilo, né? A vida era apenas regrada pelos instintos, aí fomos evoluindo, conquistando a inteligência, o discernimento, começamos a entender o que é o bem e o que é o mal, buscamos, já mais evoluídos, a realização do bem. Se vocês vasculharem aqui dentro, como vocês, nós, eu e vocês, queremos sempre fazer o bem. E interessante, como a gente ainda faz o mal, né? Paulo de Tarso disse, olha, como é difícil fazer o bem que eu quero fazer. Paulo de Tarso disse, mas como é fácil eu fazer o mal que eu não quero fazer. Ainda estamos nessa situação, né? Acabamos fazendo o mal. Por isso, relacionamentos nosso com os outros são bons e não bons. E machucamos os outros e os outros também nos machucam, né? E que na presente encarnação, nesta vida que nos encontramos, nem sempre estamos demonstrando, olha que importante, nem sempre estamos demonstrando
externamente, externamente, esses compromissos kármicos que nós contraímos. Fizemos mal, né? Erramos, mas chegamos aqui com uma cara de bonzinho. E não somos exatamente isso. Não somos, né? Alguns são melhorzinhos, outros nem tanto, mas externamente muitas vezes não demonstramos. Vemos irmãos que, infelizmente, né, no crime, que você olha para ele em qualquer situação e a gente diz: puxa, como ele está perdido. Porque externamente está demonstrando aquilo que ele é ainda dentro. Mas, na faixa nossa, muitas vezes, uma aparência melhor, mas um interior não tão bonito, né? Por fora, bela viola, por dentro, bolor fedorento, como diz aquele ditado, né? Então, é uma situação, para nós, para muitos de nós, em que a inocência está muitas vezes na aparência. Ah, como é inocente, como é bom. Às vezes está meio na aparência a coisa, né? Jesus, tanto que Jesus disse: deixai vir a mim as criancinhas, os pequeninos. Não os impeça, não. Pois o reino dos céus é para aqueles que se assemelham a eles. Sabemos que nas indas e vindas do Espírito, quando chegamos de volta na condição infantil, pequeno, até uma certa faixa, né, quando o Espírito começa a despertar, porque na fase inicial da infância, o Espírito está adormecido, até para receber mais influências boas dos pais, né, do pai, da mãe, dos parentes, dos amigos. Mas, ali, naquele ser pequenininho, é tão inocente, ele é um espírito de uma bagagem lá atrás. Boa e má. Não é boa ou má, não, é boa e má. Ele carrega tudo, né? A mãe de um criminoso olhava seu filhinho com 1 mês e devia falar: ai, meu anjinho, mas era um criminoso, um espírito carregando os seus vícios do passado. Vinha com o propósito de melhorar, mas era um espírito ainda muito complicado, né? Então, quando ele diz seja igual à criança, né? Porque ela se assemelha à criança porque ela demonstra uma certa inocência, mas não é exatamente inocente. Então, Jesus diz: seja como a criança. A criança, quando é pequena ainda, não fala mal, não fala mentira, não briga com os coleguinhas, ultimamente até que está fazendo isso, né? Não rouba. Por quê? Porque ela está adormecida naquilo que ela é. E ela está querendo receber boas informações. Não mente, muito embora os pais muitas vezes, né, incitam a criança a mentira. Eu não levo minha criança a mentir. Será que não? Toca a campainha, você olha pelo olho mágico, é aquela pessoa que você não quer atender, fala para o filho: vai lá e diga que eu não estou. E depois, quando ele mentir, você, né, fica bravo com ele. Então, essa inocência é aparente. É aparente. Vamos dar aqui um exemplozinho só para a gente entender. O filhinho pequenininho chega da escola em casa chorando. Ele foi agredido pelo coleguinha, tal. E o pai vai até a escola, né? Por quê? Eu vou reclamar. Meu filhinho chegou em casa e chorando porque foi agredido. Agredido por um coleguinha. Para o pai, o filho é santo. Só que ele se assusta quando chega na escola e descobre que quem deu motivo para a briga foi o próprio filhinho dele, né? Mas na aparência, era inocente. Nós, em espírito, na faixa que nos encontramos, no grau de evolução que temos, nós não mostramos exatamente a nossa cara. O espírito desencarnado, lá do outro lado, ele não consegue esconder.
Mas aqui nós conseguimos sim. Então, vou ressaltar, a gente vai entrar nesse assunto, né, da gravidez em razão de uma violência dessa, de um estupro, mas eu ressalto que não devemos fazer qualquer julgamento de ninguém. Não temos o direito de fazer o julgamento de ninguém, rigorosamente ninguém. E quando falamos dessa situação de inocência ou não, que carregamos coisas do passado, né? Todos nós carregamos, pode ser a situação daquela mulher que lamentavelmente sofreu essa terrível agressão, o estupro. Ela pode, né, naquela pseudo-inocência, não ser exatamente, e não somos, aquilo que aparentamos. Então, vamos imaginar, só imaginar, não vamos fazer disso regra, não. Vamos imaginar, em situação pretérita, em outra vida, por exemplo, esse mesmo espírito, essa moça, né, que foi violentada, vamos imaginar que ela tenha espalhado, durante sua caminhada na outra existência, sensualidade por onde passou, né? Ela tenha gerado ciúmes doentios na outra caminhada. Teve, por exemplo, um comportamento totalmente leviano na outra caminhada. Ela provocou desejos incontroláveis nas pessoas no que se refere ao aspecto sexualidade. Ela foi da pá virada. Mas tudo isso pode não transparecer na presente encarnação. Pode. Ela foi aquela mulher sedutora que provocou, que fez horrores na outra, mas que não transparece na presente encarnação. Por quê? Porque ela veio, por exemplo, decidida a trabalhar na sua modificação. Fazer o melhor. Que, na verdade, é tudo aquilo que nós, quando chegamos para cá, trazemos. É a vontade de melhorar. Ninguém veio aqui para matar, para roubar, para estuprar, nada. Todos nós viemos para melhorar. Então ela veio, por exemplo, né, nesse exemplo que dou, veio com o propósito de melhorar, modificar-se, fazer esse melhor, conter esses impulsos mais baixos, que ainda estão guardados aqui dentro. Não perdeu isso de uma hora para outra. Mas a busca dessa modificação dela não atingiu os seus inimigos, aqueles a quem ela seduziu, aqueles a quem ela provocou. Eles continuam com os mesmos desequilíbrios. A sexualidade é a flor da pele, desejos, tudo aquilo, né? Então, dentro dessa visão, nós vamos ver um texto, comentar um texto, de autoria de uma pessoa que eu respeito demais no meio espírita, um médico, Dr. Ricardo Di Bernardi. Acredito que muita gente até conheça, né? Ele demonstra claramente esse entendimento, que pode ser isso, né? Não é regra, não é coisa sacramentada, mas que explica de uma forma maravilhosa. O tema desse trabalho do Dr. Di Bernardi é estupro e aborto na visão espírita. Tá? Nós vamos, então, comentando para que a gente possa aumentar o conhecimento nosso. Ele diz assim: em diversas oportunidades, quando fizemos palestras sobre reencarnação e aborto, fomos questionados, Dr. Di Bernardi, posteriormente sobre a dolorosa e delicada circunstância do estupro. Embora o tema seja potencialmente polêmico, desagradável, nós não podemos ignorar. Ele está aí, né? Está aí, em qualquer local. A grande discussão que se levanta é legitimidade ou não do aborto quando a gravidez é consequente de um ato de violência física, o estupro. Tá? É legítimo o aborto ou não? É isso que ele está questionando, levantando. Mais uma vez nos posicionamos, diz o doutor, em relação ao aspecto legal da questão.
nos abstendo de maiores comentários no campo jurídico, pois leis e constituições os povos já tiveram inúmeras e tantas outras terão, porque as leis humanas vão se modificando ao longo dos tempos em razão da evolução do ser humano. Quando o ser humano está bem lá embaixo, as leis têm que ser extremamente duras. Quando ele vai evoluindo, as leis começam a ser mais suaves. Por quê? Porque a consciência do ser já vai evitar muita coisa errada. Continua ele. Nossa abordagem será pelo ângulo transcendental e reencarnacionista. Afinal de contas, ele é espírita. Considerando que são 3 espíritos, no mínimo, pode ter mais, no mínimo, envolvidos na tragédia em questão. Tragédia, né? Estupro é uma tragédia. Igualmente, quanto ao aspecto da ética médica, ele também se abstém, muito embora ele seja médico, mas ele diz que a ética também vai de país a país de acordo com a legislação local. Ele fala assim: inicialmente cumpre-nos esclarecer que o livre-arbítrio, nós sabemos da existência do livre-arbítrio, né? Nós temos esse livre-arbítrio, é o maior patrimônio que nós, espíritos humanos, temos alcançado ao atingirmos a faixa evolutiva pensante. Livre-arbítrio. Eu faço o que eu quero, mas respondo pelo que eu fiz, né? Livre-arbítrio que não legitima atitudes. O livre-arbítrio não legitima atitudes. Eu faço o que eu quero e acabou? Não. Eu posso fazer o que eu quero, mas respondo pelo que eu fiz. Então, por isso que a lei diz, né? O meu direito vai até onde o direito do outro está lá. Não posso invadir o direito do outro. Então, o livre-arbítrio não me dá legitimidade para fazer o que eu quero ao longo da minha vida. Mas, continua o médico, oportuniza às criaturas decidir e se responsabilizar pelas consequências de seus atos posteriores. Pronto. Outra premissa que devemos estabelecer é aquela da maior ou menor repercussão desses atos perante a lei universal em função do nível de esclarecimento que possuímos. Tem aquele que compreende mais, tem aquele que não compreende tanto, né? A quem mais é dado, mais é cobrado. E às vezes as pessoas pensam, imaginam, então é bom eu não estudar muito, buscar muito esclarecimento, porque aí eu vou ser cobrado. Bom, se você não buscar esclarecimento, você vai continuar fazendo do jeito que fazia no passado. Onde vai parar a sua evolução? Não vai evoluir nada. E dentro da visão nossa, pluralidade de existência, vai ter que voltar para aprender de fato. Então não vale a pena fingir que está morto, que não vai ter como aprender. Tem e deve aprender. Então, o nível de entendimento é que diferencia. Vamos tentar dar um exemplo. Uma pessoa de um espírito, de uma condição baixa, um criminoso. Ele sai na rua, vê uma pessoa, rouba a pessoa, dá um tiro, mata a pessoa, volta para casa, lava as mãos, tira o sangue, o filhinho está dormindo, ele vai e dá um beijo com maior carinho no seu filho. Que interessante, né? Qual o entendimento dele? Muito pouco, muito pequeno. Ele ama determinadas pessoas, o filho, a mãe, a esposa, o resto, ele deixa de lado. Então, ele é capaz de matar, cair no travesseiro, botar a cabeça no travesseiro e dormir como um anjo. E você? Imagine você, que de repente, naquele grupo de amigos que você considera tanto, que você ama, de repente termina a conversa, cada um vai para um lado e fica na sua cabeça um entendimento de que você falou alguma coisa que não soou bem e que pode ter machucado
o coração de um amigo, de uma amiga, e aí você não dorme. Você acha que falou, às vezes nem falou, não dorme. E está louco para encontrar essa pessoa, para ver se de fato você falou e se a machucou. Por quê? Porque o mínimo já é o bastante para te ferir. Por quê? Porque você ama aquela pessoa, você quer tratá-la da melhor forma possível. E é por isso que ele diz, Dr. Guy Bernardi, em função do nível de esclarecimento que possuímos. Se você já se incomoda com aquilo que acha que falou, ou aquele olhar torto para alguém, e que você quer corrigir, é porque a tua conquista está bonita. Tem muito para conquistar, mas já está bonita. E tem que melhorar sempre. Faz isso, né, Michel? Todos nós. Então, nós temos que melhorar a nossa condição de entendimento. E ele continua dizendo, importante também salientar que não há, olha, isso é importante, não há atos perversos que tenham sido planejados pela espiritualidade superior. Olha, ele vem aqui porque ele vai ser um ladrão de banco. De forma nenhuma. Ele vem aqui para evoluir, para crescer, para aprender a fazer o melhor. Ninguém vem aqui para o crime. De forma nenhuma. Seria de uma miopia intelectual sem limites a ideia de que alguém deve reencarnar a fim de ser estuprado. É um absurdo. Ninguém veio aqui para ser assassinado, estuprado, roubado. Ninguém. Então a concepção de Deus punitivo e vingativo, lá de séculos e séculos, já não cabe mais no dicionário dos esclarecidos sobre a vida espiritual. Deus punitivo, vingativo, maldoso? Não dá. Deus é fonte inesgotável de amor. É a lei maior, que é Deus, que a tudo preside. Uma lei de amor que coordena as leis da natureza. Então é Deus presente em tudo, tá? Acredito que vocês também pensem dessa forma. Deus está em tudo. E continua o doutor. Como então conceber a violência física? Como entender a violência física, se Deus está presente em tudo? Como enquadrar a onipresença divina, a onipresença de Deus, que está em todos os locais, em situações e sofrimentos que nós observamos? O estupro é um deles. Será que Deus estaria ausente nessas circunstâncias? Ou estaria presente? Olha as perguntas. Será que estaria presente? Para muitos indivíduos, para muitas pessoas, se Deus estivesse presente em situações dessa, já seria motivo para não crer na sua existência ou não acreditar na sua infinita bondade e onisciência. Né? Por quê? Porque Deus, se ele está em todos os locais, por que ele permitiu aquilo? Deus criou o mal? É uma coisa a ser perguntada. O doutor não colocou aqui na matéria dele. Mas Deus criou o mal? Deus criou o assassino, o assassinato? Deus criou o estupro? Deus criou o roubo? De forma nenhuma. Não. Quem criou o erro? Deus não foi. O amor não cria, não faz o mal. Né? Amor faz amor. Não pode fugir disso. De onde veio o mal? Nós falamos, somos viajantes de longa data. Vivemos lá nas cavernas. Não sabíamos o que era amar. Tínhamos lá a nossa família por uma questão de procriação, nada mais do que isso. Mas fomos crescendo, entendendo, nosso raciocínio, nossa inteligência começou a brotar, começamos a entender o que é mal, o que é bem. E o que é o mal? Mal, eu costumo dizer que é a experiência
que ainda não deu certo. Um dia dará. Então, o mal é a experiência que ainda não deu certo. Vamos para o nosso tema, aborto. Eu sou uma mulher. Engravidei. Bom, é uma experiência nova para mim. Pelo menos eu acho que é, nessa encarnação. Mas não consegui lidar com isso. Não aceitei. Era uma experiência. E de repente, isso para mim não. Não quero. Vou lá e cometo o aborto. Então foi uma experiência que ainda não deu certo. E de repente, na espiritualidade, me dou conta que cometi um ato que não deveria cometer. E aí eu venho para a próxima encarnação disposto a ter o filho. E quando tenho o filho, nos meus braços, carrego com tanto amor, cuido tanto daquele filho. E foi aquele, talvez, que eu rejeitei. E cuido tanto daquele filho. E aí, quando desencarnar, eu vou ver que esse filho era aquele que era um inimigo meu, que eu rejeitei no passado. E aí eu digo para mim, essa experiência deu certo. A experiência de ser mãe daquela criatura. Então o mal nada mais é do que a experiência que ainda não consegui fazer de forma correta. Um dia vou conseguir fazer. Tá? Vamos continuando. Outra questão importante, fala o doutor. Quem é a vítima? Aqui nós estamos falando da moça que foi agredida. Cada um de nós, ao reencarnar, trouxe todo o seu passado impresso indelevelmente em si mesmo. São núcleos energéticos que trazemos em nosso inconsciente, construídos no passado. Lembra que nós falamos que a mulher podia ter tido na outra encarnação um comportamento muito complicado na área, por exemplo, sexual, né? Espíritos que somos, todos nós, e pelas inúmeras viagens que percorremos, representadas pelas inúmeras vidas, possuímos no nosso interior, no nosso passaporte, inúmeros carimbos das pousadas onde estagiamos em vidas anteriores. Trazemos carimbos no nosso passaporte aqui dentro. Hoje, a somatória dessas experiências se traduzem em manancial energético, está vibrando em nós isso tudo, do passado, que irradia constantemente do nosso interior para a superfície dessa vida. Eu trago os meus carimbos, né? O meu padrão energético está aqui, vibrando. E nisso tudo estou vibrando também os meus desequilíbrios que ainda não foram corrigidos, por exemplo, no campo sexual. Assim, é também a vítima, pode ser, né? A moça, trazendo essa bagagem, irradiando essa energia, não boa ainda, e a jovem hoje se apresenta de forma diferente. Traz em seu passado profundas marcas de atitudes prejudiciais a irmãos seus, outros espíritos. Atitudes de desequilíbrio que são gravadas em si mesma também. Então, nós estamos falando nessa hipótese, tá? Não é regra não, hein? Nessa hipótese. Algumas dessas vítimas, participaram intelectualmente de verdadeiras emboscadas, visando atingir, de maneira dolorosa, a intimidade sexual das criaturas, diz o médico. E é verdade. Numa anterior, ela fez horrores, provocou complicações terríveis nessa área. Outras, que estão aqui às vezes sofrendo esse tipo de violência, foram executoras diretas pela autoridade que eram investidas de crimes na área sexual. Enfim, são múltiplas as situações geradoras de desarmonia energética que agora pulsa constantemente nos arquivos vibratórios da nossa personagem, que é essa moça, nesse drama. Então ela está trazendo um arquivo vibratório, tá?
Pela lei universal, a sintonia de vibrações, né? Essa sintonia que acontece direto. Já viu quando você se aproxima de alguém, nunca viu aquela pessoa, abraça e há uma repulsão. Nossa, um mal-estar. Eu abracei aquela pessoa, mas não foi boa. De repente, outra pessoa que você não conhece, você abraça e dá vontade de não largar nunca mais, né? Então, essa sintonia de vibrações acontece, né, com frequência. Poderá, diz o médico, ocorrer em um dado momento, dependendo da facilitação criada por atitudes mentais da personagem, da mulher, né, daquela moça, através dos pensamentos. Se ela está numa sintonia de prece, melhorando, olha, a sintonia mental dela vai ser diferente. Ela vai estar em sintonia com pessoas vibrando da mesma forma. Mas de repente no íntimo ela está vibrando outra coisa. Pensamentos, por exemplo. E de repente ela entrou em sintonia, ou alguém entrou em sintonia com ela, dentro dos padrões que ela outrora tinha. E que apresentou como surpresa desagradável para ela, essa sintonia, né? Vamos abrir um parênteses. Às vezes não é só pensamento, não. Eu não consigo perceber, a moça não consegue perceber, atitudes comportamentais que podem colaborar naquele evento, né? Provocações, vestimentas, insinuações, gestos. Ela quer se preservar, mas não ficou atenta e de repente ela deu um, entre aspas, motivo, porque não pode haver motivo para uma agressão dessa. Mas para alguém desequilibrado, pode entender como motivo. É criminoso, vai partir para um ato totalmente terrível, né? Então, agora vamos falar do espírito que está reencarnando, o feto, tá? Como orientar a vítima? Como orientar esse espírito que está ali, naquela situação? Identificados os dois personagens, a mãe e o filho, a mulher que foi violentada e aquele feto, né, que surgiu. Vamos falar acerca agora da entidade reencarnante, o espírito que está vinculado àquele feto. Em certas ocasiões, o ser que mergulha na carne, que é esse espírito que vem, né, que mergulha nessa carne, nessa dolorosa circunstância, é alguém também que vibra na mesma faixa de desequilíbrio. Não é regra, nunca é regra, mas às vezes ele está vinculado também à mesma faixa de desequilíbrio de outrora da moça, tá? Um espírito que pelo ódio se imantava magneticamente a aura da jovem. Ligação, o passado, tudo aquilo vinculado. Como que se estivesse pedindo contas pelos sofrimentos causados por ela. Então se vê preso às malhas energéticas do organismo biológico que se forma. Começa tudo vinculado. Possibilidade, nunca regra. O processo obsessivo que vinha se desenvolvendo até daquele feto, aquele espírito vinculado ao feto. Então, o processo obsessivo que vinha se desenvolvendo já havia fixado esse espírito perifericamente à trama perispiritual materna. E agora passa a aderir definitivamente naquele organismo feminino. É o feto, alguém que tem uma mágoa muito grande, uma obsessão terrível, de repente ele está vinculado à mãe, né? Então, continua o Dr. de Bernardi. Apesar do momento cruel, que é o estupro, a lei maior, né, a divindade, pode aproveitar para retirar o perseguidor dessa situação, adormecendo-o. Está ali, vinculado ao organismo da mãe, aquele espírito adormecido. Ele já não mais consegue acessar aquele ódio, aquela mágoa, aquela obsessão que ele nutria
pela própria mãe, pela mulher que estava ali. E acordará, talvez, embalado pelos braços de sua antiga algoz, que aprenderá a perdoar e até amar em função do sábio esquecimento do passado. Estão entendendo essa trama que o Dr. de Bernardi menciona? Lembramos novamente, diz ele, não foi em hipótese alguma programado o estupro, absurdo. Veio para ser estuprada, a espiritualidade programou. Não, de jeito nenhum. Nem ele, em qualquer circunstância, o estupro, teria justificativa. Nada. Abominável. Nada justifica. No entanto, o crime existindo, crime provocado por um ser que ainda não aprendeu a fazer o melhor, a fazer o bem, a espiritualidade sempre fará o máximo para do mal poder resultar algum bem. O mal aconteceu, eles vão tentar fazer um bem. Mas muitas vezes, a gestante, pressionada pelos vínculos familiares, opta por interromper a gravidez indesejada. Tem que tirar, tem isso, tem que abortar. E ela vai e aborta. Não conhece esse mecanismo. Então nós precisamos conhecer até para avaliar no momento certo o que vamos fazer ou não, com conhecimento, com uma decisão madura. A espiritualidade, a doutrina espírita diz, em razão até dessas idas e vindas, que não deveríamos abortar, não. E aí ele diz, Dr. de Bernardi, fazendo alusão a esses movimentos anti-aborto, mas que não conhecem a fundo, como a doutrina nos orienta, essas idas e vindas, esse intercâmbio, esse relacionamento tão confuso às vezes entre os seres. E aí ele diz, somos contrários à teatralidade daqueles que exibem recursos chocantes, de fragmentos ensanguentados de bebês em formação, jogados nos baldes frio da indiferença humana. Às vezes estão apelando para aquele feto, né? Aquilo que sobrou do feto. A falta de argumento e conhecimento espírita do processo que se desencadeia é que faz lançar mão desses métodos agressivos de exposição, diz o Dr. de Bernardi. E ele diz, a visão espiritual da situação, só a visão espiritual desse intercâmbio, desse relacionamento, dispensa esse recurso de apelar para um feto largado, né, morto. Então, só por isso, só o entendimento já dispensa esses recursos, que desconhecem a pré-existência da alma e o mecanismo de reencarnação. Continua o doutor. O espírito submetido à violência do aborto, o feto, aquele espírito vinculado ao feto, sofre intensamente no processo, conforme o seu grau de maturidade espiritual. Pode ser que aquele espírito que vinha para nascer era tão esclarecido que fica mais fácil para ele aceitar. Mas se não for bem esclarecido, vai sofrer violentamente. Continua a matéria. Perante a lei divina, sabemos que o espírito reencarnado não deve receber a agressão arbitrária em face da violência cometida por outro, que é o estuprador. Não tem nada a ver um espírito com outro. Violência que gera violência. Um ciclo triste que necessita ser rompido com um ato de amor a esse serzinho, né? Que muitas vezes está ali aspirando apenas por uma oportunidade de evolução em nova vida. O aborto provocado, continua a matéria, gera muitas vezes profundos traumas em todos os envolvidos, exacerbando a dolorosa situação kármica na constelação familiar. Ninguém é mãe ou filho de outrem por casualidade. Não se juntam por acaso. Falamos na semana passada que a cegonha não erra de endereço, de forma nenhuma. Há sempre, sempre, um mecanismo sábio da lei que visa corrigir ou atenuar
os sofrimentos. E conta também que muitas vezes, o Dr. de Bernardi, que em casos como esse, muitas vezes há o nascimento também de um espírito amigo, que vem ali para ajudar aquela mãe, para colaborar na sua caminhada. São espíritos com o coração transbordando amor que vem para ajudar aquela mãezinha a passar por essa experiência. Então, a eliminação da gravidez através do aborto provocado, nestes casos, irá anular esse auxílio maravilhoso que a espiritualidade nos traz e que o espírito protetor que vem para nos ajudar lamentará ter perdido essa oportunidade. E o Dr. de Bernardi encerra aqui dizendo: se a jovem que foi estuprada e grávida for emocionalmente incapaz de atender aos requisitos da maternidade, uma doação para adoção feita com amor também ajuda, né? E ele diz que o tempo se encarregará de cicatrizar os ferimentos da alma. Então, esse é o meu entendimento particular. Peço que vocês analisem, estudem, e aí era necessário estudar também as obras básicas da doutrina, para que a gente não cometesse alguma coisa de uma forma, né, sem base, feita de qualquer forma. Então, nós não estamos apontando o dedo para ninguém, não estamos culpando ninguém, nós passamos esse entendimento das idas, das vindas, do relacionamento, da falta de inocência aqui, da falta de inocência aí. Por quê? Porque nós cometemos, e ainda cometemos na encarnação de hoje, né, tantas coisas complicadas e, obviamente, não estamos dizendo aqui que não há hipótese nenhuma que seria aceito um aborto. Existe, já falamos no caso de risco de vida da mulher, pode ser feito, né? E aí nós vamos ver uma situação que eu tenho aqui, não abortar, né? Precisamos pensar. E que me veio à lembrança um episódio. Estamos avançando um pouquinho, me perdoem de a gente avançar um pouquinho, mas não queria parar nesse meio, tá? Precisamos aprender, estudar, avaliar, raciocinar, para termos bagagem para decidir. Mas me veio à lembrança, um caso acontecido há mais ou menos uns 2 anos, 3 anos, né, de uma violência, um estupro, que gerou uma gravidez. Isso foi no estado do Espírito Santo. Depois, contando aqui, muita gente vai recordar. Então, as pessoas contrárias ao aborto, porque a vítima foi levada para abortar, e saiu na mídia, aquela coisa toda, os contrários ao aborto teriam sido até violentos na porta do hospital, onde essa paciente estava internada. Não pode abortar, de forma nenhuma. E tinha sido conseguido uma autorização de juiz para que acontecesse o aborto. Tá? O que vocês acham? Deveria ter o aborto ou não? Eu vou continuar contando rapidamente. E agora, como decidir essa situação? Eu não estou falando que sim nem que não. Eu estou dizendo que precisamos estudar para compreendermos, para analisarmos de uma forma correta. A agredida, a pessoa que foi agredida, uma menina que aos 6 anos de idade começou a ser agredida, estuprada por um tio, e que aos 10 anos de idade engravidou. 10 anos de idade. E aí, que noção essa criança tinha? Será que essa criança teria chance de sobreviver num parto? O que ela entendia dessa situação? E as marcas que ficaram naquele coraçãozinho? Como cuidaria daquela criança? E aí eu pergunto, como decidimos? Então,
tudo aquilo que nós falamos. A doutrina espírita, ela não quer pegar um entendimento e enfiar goela abaixo de ninguém. Não, tem que ser assim. Nunca a doutrina faria isso. A doutrina expõe para que a gente avalie com conhecimento, com coração, com entendimento maior, o que devemos fazer em determinadas situações. Então, raciocinar. Raciocinar sempre, tá? Esse era o objetivo. E colocamos simplesmente o nosso ponto de vista. Meu. A doutrina está aí. Eu fui buscar nela esse entendimento. Semana que vem, outro assunto envolvendo o não matar. Se vocês quiserem pensar, pesquisar, é um assunto importante, também interessante. Eutanásia. Deve haver? Deve ser praticada a eutanásia? Vamos falar por que não. Aí eu falo com certeza total para mim. Eutanásia, nunca, jamais. Mas tem tantas pessoas aí. Tinha um tal de Doutor Morte matando no atacado, né? Então, vamos estudar isso, tá? Semana que vem vamos falar de eutanásia. Agradeço aí a companhia de vocês, aí a Regina, né? Expedito, Áurea, Michel. E a semana que vem a gente continua, tá? Desculpe ter avançado um pouquinho na hora. Vamos encerrar com a prece. Jesus, te agradecemos por todos os ensinamentos e te pedimos, Jesus, que o teu amor e o teu ensinamento tranquilize o coração daquelas pessoas que talvez tenham o seu coração triturado por algum ato praticado e que ainda não se conformou. Busque o entendimento. Deixe esse ato no passado. Faça as coisas melhores a partir do hoje e você terá paz no teu coração. A doutrina é consoladora. Conforta o nosso coração. Erramos no passado. Acertemos agora para colhermos as melhores coisas no amanhã. Muito obrigado, Jesus, por tantos ensinamentos. Que assim seja, graças a Deus. Um abraço a todos vocês, gratidão, eu que tenho gratidão, Cida, por vocês, Sandra também, e que na semana que vem estejamos novamente juntos. E não vamos nos esquecer, Jesus no coração, álcool gel na mão. Abraço, pessoal, gratidão por estarem juntos, tá? Tudo de bom, até semana que vem. Tchau, tchau.